Olá rapaziada, beleza? Eu sou o Bruno Alves e hoje eu quero te dar 8 super dicas de como escrever uma redação sem saber nada sobre o tema. De cara, eu já quero te acalmar. Vamos enterrar esse mito de que você não saberá nada sobre o tema, porque isso é praticamente impossível, principalmente se for a redação do nosso querido Enem. Eu já fiz o Enem algumas vezes, porque como eu ensino sobre alta performance nos estudos, sobre como se sair bem nas provas de vestibular, eu preciso sentir na pele como que é a parada. Eu fiz o Enem e me dei super bem nas redações mesmo não conhecendo muito sobre o tema. Aliás, é sobre isso que eu quero te dar algumas dicas hoje. A primeira grande dica que vai te tranquilizar é: nunca vai cair um tema totalmente desconhecido na prova do Enem, fica tranquilo. Se liga que o Enem é feito para que você se dê bem. Esse bilhete é verdade, por mais estranho que isso pareça. O Enem enxerga os candidatos que prestam a prova e sabe que são jovens que saíram agora do ensino médio e também do cursinho preparatório com um determinado repertório sociocultural e não um doutor em política. O Enem quer que você saia bem, então vai na fé, irmão. Veja que nos últimos temas de redação do Enem, por mais que alguns tenham sido um pouco mais difíceis, nenhum tema foi algo totalmente desconhecido. Sempre é algum tema que você de alguma forma já ouviu falar, que você já teve algum contato. Fica tranquilo. A segunda grande dica é: o Enem não cobra temas muito polêmicos. Olha só o histórico das provas e confirma que eu tô te falando. Nunca caiu e nem vai cair temas como a legalização da maconha, por exemplo. Normalmente as questões mais polêmicas ainda não estão muito bem resolvidas no Brasil. Então a banca não vai colocar esse tipo de tema que levaria milhares de candidatos a zerar a redação. Então desencana e procura entender sobre temas que tem mais chance de aparecer lá na sua prova com mais recorrência. A terceira grande dica é: estude temas mais amplos. Como já falei, às vezes caem alguns temas mais difíceis. Mas se liga nisso, quando você for estudar, não perde o seu tempo estudando coisas muito pontuais, coisas muito específicas. Busque estudar temas um pouco mais gerais. Mas como assim, Bruno? Em vez de você estudar sobre um possível tema, tipo a falta de equipamentos nos hospitais públicos no Brasil, que é uma coisa super pontual, super específica, você pode pesquisar coisas que poderiam cair em diversos temas envolvendo, por exemplo, saúde pública, vai ser muito mais útil. Você vai poder usar esses dados em diversos temas mais específicos. Busque saber sobre saúde pública, meio ambiente, violência, direitos sociais e outros temas muito mais amplos. Pode ter certeza que isso vai te ajudar demais. A quarta grande dica é meio óbvia, mas é importante. Sempre leia com muita atenção os textos motivadores, para você entender do que se trata a redação. Lembre-se de que os textos estão lá exatamente com a função de te explicar qual o tema da prova, para que você não tenha dúvida e não se desvie. São tantos os candidatos que eu sei que saíram mal porque não leram com atenção os textos motivadores. Se confundiram todo. Não caia nessa cilada, por favor, cara candidato. A quinta dica é: use os dados dos textos motivadores. Isso mesmo, muita gente não sabe que pode usar ou fica com medo de usar esses dados. Se no momento te faltar alguma inspiração ou coisas que você saiba sobre o tema, use alguns dados que estão disponíveis, como os dados estatísticos, a palavra de algum especialista e assim por diante. Não tenha medo de pegar uma ou duas coisas dos textos motivadores para te ajudar, belezinha? A sexta grande dica é descobrir qual o problema do tema da redação para você construir um rascunho. Quais são os principais problemas envolvidos, como isso causa danos à sociedade, por que esse problema ainda não foi resolvido, como isso pode ser resolvido e assim vai. Quando você ler os textos motivadores, se pergunta qual é o problema destacado, quais são suas causas, suas consequências e quais são as melhores formas de se resolver isso. Aí você já começa a pensar no formato do texto e preparar o seu rascunho, beleza? A sétima e penúltima dica é: determine um tempo para você pensar sobre o tema. Isso é uma estratégia de ouro, meu caro candidato. Eu, por exemplo, quando pego a prova e leio os textos motivadores, eu estabeleço um tempo para eu pensar sobre o tema. Eu, no caso, estabeleço 3 minutos cravados dedicados exclusivamente a pensar sobre o tema. Eu reflito um tempinho e já começo a criar argumentações, pensar em alusões. Quando o tempo acabar, aí você vai fazer outras coisas, vai lá na prova de português, vai ler outras questões. Parece meio maluco esse método,
mas eu quero que você saiba que quando nós fazemos outras questões, outras coisas, uma parte da nossa cabeça ainda fica pensando lá no fundo no tema da redação. Você vai estar fazendo uma questão de português, mas sua cabeça vai estar pensando: como resolver a questão da persistência da violência contra a mulher no Brasil? Sacou como é que é a parada? Ela não descansa. E a oitava e última dica é: tenha uma rotina de escrita. Sim, meu caro, isso não é importante, isso é importantíssimo. Se você tem uma rotina de escrita, se você está sempre escrevendo e passa a dominar a estrutura da redação, o tema, meu amigo, vai ser o de menos. Isso porque dá para escrever sempre usando a mesma estrutura que você já domina, mudando apenas os argumentos. Se você já tem uma certa experiência em escrever redações, por exemplo, sabe que é mais ou menos parecida a estrutura da introdução, do primeiro parágrafo de desenvolvimento, a proposta de intervenção, o parágrafo de conclusão e assim vai. O que muda mesmo são os argumentos. Então, quando você domina a estrutura, mesmo que você estiver um pouco nervoso, inseguro, que é muito normal no dia da prova, saber que você já tem a segurança de saber escrever vai te tranquilizar bastante. No mais, meu querido, busque manter a calma e pense com muito carinho que a prova é uma ferramenta na conquista dos seus sonhos. Bom, meu querido estudante, eu espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E eu vou te deixar de presente um super link aqui embaixo do treinamento Fórmula Nota 1000, a mentalidade da aprovação, se você quer se tornar um estudante de alta performance e conquistar a sua vaga. Então clica aqui e saiba um pouco mais, beleza? Um beijo, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.